Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso programa trará como discussão uma questão que me incomoda bastante, não só como mãe, mas também como professora que sou, que é a questão das leituras obrigatórias indicadas pelas escolas, especialmente no ensino fundamental. Por que isso me incomoda? Me parece assim que o ensino fundamental deveria ser um momento em que a escola deveria estar muito mais preocupada em despertar o gosto pela leitura ou ainda aumentar este gosto pela leitura, caso o aluno já venha de casa, não é, motivado para ler. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes a escola, naquela ânsia, não é, de oferecer uma literatura um pouco mais densa ou ainda algum clássico da literatura, termine por acabar com aquele prazer, com aquele gosto que o aluno tem pelo livro e pela leitura. O que eu quero dizer com isso? Que a escola não deve fazer isso? Não, muito pelo contrário. Eu acredito sinceramente que cabe à escola introduzir os textos mais difíceis, os textos mais densos. O que me incomoda, de fato, é a maneira como, muitas vezes, as escolas propõem essas atividades. Por exemplo, pedindo que os alunos leiam para fazer prova. Nossa, isso acaba matando a riqueza de um livro. Quantas questões interessantes poderiam ser discutidas com os alunos a partir de um livro que pode ser considerado um pouco mais difícil, não é? Vou dar um exemplo bem prático, assim, né? A própria história de Romeu e Julieta, né? De Shakespeare. Poxa vida, a questão do amor impossível, das brigas entre as famílias, não é? Não aceita de repente o namorado, não aceita a namorada. Quantos casais na vida real, né, que a gente conhece, que enfrentaram problemas semelhantes, não é? Agora há pouco mesmo houve o casamento da realeza britânica. O príncipe casou com uma atriz de cinema, de origem negra, que talvez há um tempo atrás isso pudesse ter causado uma celeuma, né? Causado um espanto. Então, de repente, discutir essas relações, né, entre aspas, impossíveis ou difíceis, na vida real ou próximas ao aluno, né? Talvez tornasse a leitura desse livro uma coisa muito mais interessante, uma tarefa, né, muito mais prazerosa e significativa. É claro que a leitura ela é um movimento que exige trabalho, no sentido de que eu preciso interpretar, de que eu preciso estabelecer relações, que nem todos os sentidos, o que está colocado ali já estão prontos, eu preciso pensar sobre o que eu estou lendo. Então, nesse sentido, leitura é trabalho. Realmente ela é um trabalho intelectual. Mas reduzir a literatura a uma prova, a 2, 3 perguntas que se faz, né? E às vezes umas perguntas assim que nem levam a uma reflexão mais profunda, mas são perguntas apenas para fazer uma checagem de que se o aluno realmente leu o livro. É como se fosse uma supervisão de leitura, ou pedir que faça um resumo. No fim, os alunos acabam copiando esses resumos da internet, nem tem autoria, não é? Então, assim, ó, a grande discussão que eu quero fazer aqui é, ok, que se devem existir leituras obrigatórias, mas que essas leituras sejam propostas de uma maneira que faça sentido para esse aluno, que ele tenha, pelo menos assim, ó, que ele veja, poxa vida, tem tudo a ver essa história que aconteceu, sei lá, há 1000 anos antes de eu existir, ela ainda encontra eco no mundo atual, ela faz sentido para mim, faz sentido para as pessoas que estão ao meu redor. Então, é essa discussão que eu venho trazer sobre as leituras obrigatórias. O próprio nome, leitura obrigatória, se a gente propõe assim para o aluno, já cria uma barreira, né? Tudo que é obrigatório para uma certa faixa etária já cria uma antipatia, né? Poxa, vou ter que fazer isso, vou ter que ler esse livro, né? Então já cria um antagonismo assim que é desnecessário.
Então, fazer leitura para fazer prova, fazer leitura que não tenha nenhuma relação, né, em que não se estabeleça nenhuma relação com o cotidiano desse aluno ou com o mundo real desse aluno, né? Fazer uma leitura que em nenhum momento contemple os gostos do aluno. Isso não quer dizer que eu vou ter que dar livros de youtuber para os alunos, porque senão vai ficar assim, né? Porque hoje em dia, né, com todo respeito aos youtubers, mas hoje em dia a gurizada só quer ler, muitos, né, jovens e adolescentes só querem ler livros de youtubers. Então, se eu deixar só do gosto do aluno, nem sempre vai ser, por exemplo, a melhor literatura ou o melhor livro, mas que eu abra um espaço para que circulem outros livros dentro dessas discussões. Pelo menos assim, eu me torno mais receptiva, torno o aluno mais receptivo para encarar livros mais densos. Então, fica aqui a minha sugestão, não é? A minha discussão, para que, se algum professor estiver vendo a minha fala aqui nesse momento, né, que pensem um pouco mais nessas questões. Eu também vou indicar para vocês, nessas minhas pesquisas sobre leituras obrigatórias, eu acessei a um texto muito interessante de um professor chamado André Gazzola. No final deste programa eu vou indicar o link certinho, que ele fala muito bem sobre essas questões, né, de como a gente pode trabalhar uma literatura mais densa, uma literatura de mais corpo, mas de forma que o aluno se sinta convidado a entrar no texto e não apenas para fazer uma prova, não é? Porque, afinal de contas, nós não lemos cotidianamente para fazer provas, nós lemos porque a gente quer ter o prazer de ter acesso a um bom conteúdo, a um material que mexa conosco, que nos diga alguma coisa. Então, fica aí meu recado, né? E na sequência vocês vão ficar então com as sugestões de leitura do meu guri. E cabe a nós pais, não é? Não deixar que esses movimentos que muitas vezes ocorrem na escola acabem com o prazer de ler dos nossos filhos. Esse é o recado de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo programa. Até! Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim participar da Casa de Leitura para mostrar alguns livros e sugerir eles também, que eu gostei muito. O primeiro que eu vou comentar é esse aqui, se chama Terra de Histórias. Tem 5 volumes e eu vou explicar o que acontece na história. Na história tem 2 irmãos que se chamam Alex e Connor, que eles têm meio que uma ligação com a magia, assim. Porque a avó deles tinha um livro de contos de fadas que eles, quando abriam, eles descobriram que podiam entrar nos contos de fada. Daí eles vivem um monte de aventuras, que vocês vão ver quando lerem o livro, e fazem uma descoberta chocante. O segundo livro lançou o filme recentemente, que é o Jogador Número 1. Esse jogo fala de um mundo todo destruído, que já está todo poluído, já tem falta de água e alimentos, e se passa no ano de 2024. Essas pessoas que vivem nesse mundo, para conseguir meio que se livrar dos problemas, elas entram numa realidade virtual chamada Oasis, que basicamente tu pode ser tudo que tu quiser lá. O terceiro livro que eu vou comentar, ele já é bem conhecido, que é o Coração de Tinta. Esse livro fala de uma menina, Maggie, e seu pai, que vivem juntos. O pai da Maggie costumava ler muito para ela, só que, desde que a mãe de Maggie sumiu, o pai parou de ler. E também, o pai tinha um dom que o que ele lia saía das palavras. Tipo, se o cara lia botijão de gás, saía um botijão do livro. Então, esses livros que eu gostei muito e eu sugeri para vocês porque pode ser uma boa dica de leitura. Se tu tá aí sem nada para ler, isso é coisa boa. Então, é isso. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.